Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Estamos aí pela graça de Deus, encerrando mais um ano. Graças a Deus sobrevivemos e pela graça de Deus temos o nosso coração cheio de expectativa em relação ao ano de 2015. De que o Senhor cumpra em nossas vidas a sua vontade, o seu desejo e os seus propósitos. Filipenses capítulo 4. Todos encontraram? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque necessitamos desesperadamente da Tua graça, necessitamos do conforto, do consolo e do fortalecimento que a Tua Palavra nos dá. Por isso queremos pedir ao Senhor que fales ao nosso coração nessa manhã. O Senhor é o único que pode alcançar o mais profundo do nosso ser. O Senhor é o único que sabe perfeitamente o caminho dos nossos corações e que nessa manhã o Senhor possa alcançar os nossos corações. Falar conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação
e de tudo aquilo que não procede do Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, em nenhuma delas ele menciona tanto a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ser do Senhor. É nessa carta que constantemente ele vai repetir essa expressão, instando e animando a igreja de Filipos, os nossos irmãos, que se alegrassem e que se alegrassem continuamente no Senhor. Ou seja, o tema dessa carta, o propósito dessa carta é despertar o coração desses irmãos para a alegria que nós temos no Senhor. E sabemos também, por outras cartas que Paulo escreveu, que essa não era a igreja mais próspera ou a igreja mais rica com as quais o apóstolo Paulo tinha contato. Segundo ele, era uma das igrejas mais pobres, mas apesar da pobreza, era uma das igrejas mais presentes e participantes do seu ministério. Eu fiquei lendo aqui o final dessa carta, a partir do capítulo 4, e pensando em algumas coisas em relação ao nosso ano de 2014, e pensando também no nosso ano de 2015. E com algumas dificuldades que são comuns à nossa vida, independentemente do tempo, independentemente do ano que passa, independentemente do ano que virá, pela graça de Deus, todos nós estamos sempre diante de situações extremamente desafiadoras. Eu não sei se o ar está incomodando, está muito frio? Está gelado aí, né? Abimael? Jimmy, vê para mim, por favor. Eu não sei quem é que está com o controle aqui. Deve ser o seu divino, alguém. Ele nos pôs na geladeira e ficou lá do lado de fora. Ficou no solzinho, né? E deixou a gente aqui. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, né? Fiquem na geladeira. Eu estou percebendo por algumas irmãs aí tossindo, né? A primeira coisa que me chamou a atenção nessa carta, nesses versículos que nós lemos, é a nossa vivência de igreja. Quantos irmãos aqui têm mais de 40 anos de convertidos? Amém? Glória a Deus, temos muitos irmãos, né? 10 anos, bastante, mais de 10 anos. Quem aqui tem 1 ano de convertido? Vicente, né? Obrigado, Jimmy. Agora nós vamos parar de tossir. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. 2 irmãs, membros dessa igreja aqui de Filipos, que participaram ativamente do ministério do apóstolo Paulo, 2 obreiras valiosas, extremamente valorosas na obra de Deus, no reino de Deus, e agora estavam tendo ali uma discórdia, né? E eu fico pensando nessas coisas, e como isso às vezes é tão comum na nossa convivência de igreja. A primeira coisa que eu fico pensando, quando eu entro na leitura da Bíblia, na nossa vivência, nessa questão das discórdias, dos conflitos, né,
dos arranhados que nós nos provocamos uns aos outros, né? Dos pisões que damos ou levamos quando pisamos ou recebemos pisadas aí nos nossos calos, é que um dia nós temos a certeza e a convicção de que vamos morar todos juntos lá no céu. E eu fico pensando como é que vai ser lá no céu quem vive de mal aqui na terra. Vocês conseguem imaginar? Oi? Eu fico pensando como é que vai ser esse negócio lá no céu. Oi? Pois é, mas vai. Dá uma deletada na memória, né, mas não vai acontecer isso, né? Então, eu fico pensando, qual que é o projeto de Deus, né? O projeto de Deus para nós enquanto povo de Deus, enquanto igreja. E eu tenho falado aqui inúmeras vezes sistematicamente, que a obra de Deus na nossa vida não começa lá no céu. O céu é só uma extensão daquilo que nós já estamos vivenciando aqui. Se alguém está em Cristo, nova criação, nova geração, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo já se fez novo. Ou seja, Cristo em nós, que é a esperança da glória, então os céus é apenas uma extensão, ou seja, uma sequência, uma continuidade daquilo que nós já vivenciamos aqui com Cristo. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu fico pensando também é que o pecado ele fez um grande estrago na nossa vida. O pecado, ele realmente estragou a humanidade, ele estragou a natureza, ele atingiu a natureza, ele atingiu o universo. A maldade, ela realmente se instaurou. Então, o pecado ele fez um grande estrago na nossa vida. E o principal estrago que o pecado fez, e eu insisto nisso aqui com os irmãos inúmeras vezes, é exatamente nessa questão dos relacionamentos. Porque a maior bênção que Deus nos deu, humanos, quando nos criou, foi nos fazer a imagem e a semelhança dele. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, Deus se inspirou nele mesmo, na relação dele, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para nos criar. E eu fico pensando que Deus não nos criou por uma questão de carência. Porque Deus vivia plenamente em harmonia, em alegria, em plenitude, na comunhão plena de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Deus nos criou seres relacionais, para que, através dos nossos relacionamentos uns com os outros e com Ele, nós pudéssemos viver em plenitude de vida e de existência. Ninguém consegue viver plenamente bem, plenamente feliz com relacionamentos quebrados. Não tem como ser plenamente, desfrutar da plenitude de vida que Deus quer nos dar, quando nós temos pendências. Ou também não conseguimos viver uma plenitude de vida, causando desgraça para os outros, ou desgraçando a vida dos outros, ou maltratando os outros. Não tem como. Então, esse é o legado do pecado. Mas quando Deus enviou Jesus, quando Jesus veio para nos restaurar. Então, isso que Jesus veio fazer. E quando Jesus veio, Ele nos reconciliou com Deus, mas também nos reconciliou uns com os outros. Eu vou repetir aqui pela enésima vez, não é? Quando o pecado entrou na nossa vida, nós empurramos Deus para fora do trono
E nós é que subimos ao trono, nós nos assentamos ao trono. E quando nós empurramos Deus, nós nos tornamos o centro. Egocêntricos, egoístas, querendo que o universo todo gire em torno de nós, querendo que Deus e as pessoas girem em torno de nós para fazer a nossa vontade, para fazer o nosso querer. A desgraça que o pecado causou em nós é a fratura dos relacionamentos provocados por egoísmo. O pecado nos tornou egocêntricos. Nós colocamos a nossa vontade adiante do outro. Nós não conseguimos pensar no outro primeiro, nós pensamos em nós primeiro. E aí os relacionamentos são quebrados, são machucados, são fraturados, e nós não conseguimos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós vivermos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, é bom que se entenda isso, porque às vezes nós temos muita dificuldade de entender. Quando Jesus entra na nossa vida, nós somos empurrados para fora do trono. E nós somos reconciliados com Deus. Amém? Mas somos reconciliados também uns com os outros. Ou seja, nós não somos mais o centro, Deus é o centro. Ele é o centro, Ele é o Senhor. E quando nós nos tornamos teocêntricos, com Deus no centro da nossa vida e da nossa existência, nós também enxergamos Deus, enxergamos o outro nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas carências. Por isso que a Bíblia, na redenção, aí no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, está repleta de termos que refletem a mutualidade. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando os fardos uns dos outros, porque com a entrada de Jesus na nossa vida, com a entrada do Espírito Santo, nós descobrimos Deus, mas também descobrimos o nosso irmão. Aleluia! É a obra de Deus. Quando eu descobri Deus, quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a conhecer Deus. Não pensem que eu nasci conhecendo Deus, não. Eu não conhecia Deus, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não tinha vida com Deus. Eu só passei a ter uma vida com Deus quando eu fui reconciliado. É o que a Bíblia ensina. Antes de Jesus na minha vida, eu era inimigo de Deus. Eu só posso ter relacionamento com Deus, amizade com Deus, comunhão com Deus, por meio de Jesus. Que brilho, que graça, que alegria. Agora eu tenho vida com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Demorou um pouquinho, mas eu comecei a aprender que a reconciliação era com Deus, mas também com os meus irmãos. Agora deixa eu perguntar para vocês, como é que duas obreiras valiosas, valorosas, juntas se esforçaram comigo no Evangelho? Ou seja, são pessoas que aplicaram as suas vidas no trabalho, juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e agora eu quero rogar. Eu rogo a ti, Evódia, e rogo a ti, Sintique, pensem concordemente no Senhor. E você, meu fiel companheiro de jugo, ajuda as duas aí, por favor. Vejam bem, como é que pode acontecer isso? Duas pessoas extremamente valiosas no reino de Deus, e como diz o português, estão se pegando, estão vivendo aí uma situação de discordância. Isso é perfeitamente possível, infelizmente, de acontecer entre nós. As discordâncias, as pelejas, as fraturas, os machucados, as decepções, elas podem acontecer.
por causa da nossa humanidade, por causa da nossa natureza humana, por causa do estrago que o pecado fez em nós. Mas nós já somos a nova geração, nós já somos a nova criação de Deus. Nós passamos da criação, queda e redenção. Nós somos o povo da redenção. Nós somos o povo da nova criação. Nós somos o povo redimido. Nós somos o povo reconciliado. Nós somos o povo da reconciliação. Então, o mínimo que se espera de um cristão verdadeiro é que ele aprenda a gerir os seus conflitos. É que ele aprenda a pedir perdão. É que ele aprenda a perdoar assim como foi perdoado. Ninguém aqui em sã consciência pode dizer, eu nunca mais vou machucar um irmão. É um mentiroso. Eu nunca mais vou travar o meu coração para um irmão. É mentira. Mas você pode, como cristão, dizer, eu, em nome de Jesus, eu vou aprender a perdoar. Eu vou aprender a pedir perdão. Eu vou pedir perdão, eu vou aprender a perdoar. Porque eu não sei como é que foi o seu ano de 2014, mas se você passou o ano de 2014 interpelando, ferindo, machucando pessoas, ofendendo pessoas, maltratando pessoas, o seu ano foi um ano muito ruim, que não vale a pena ser repetido em 2015. Vencer essas dificuldades relacionais, nós só conseguimos vencê-las pela graça de Deus. Nós só conseguimos vencê-las quando nós entendemos que a alegria de Deus é o mais importante na nossa vida. E ninguém pode ter a alegria plena de Deus na sua vida com relacionamentos quebrados, com relacionamentos fraturados. Não tem como, irmãos. É só se a gente começar a aprender a jogar as coisas para debaixo do tapete. E for amontoando coisas lá embaixo, sujeiras e mais sujeiras. Mas uma hora o tapete levanta e a sujeira toda vem para fora. O grande desafio para a vida cristã não é simplesmente viver bem com Deus. Viver bem com Deus é relativamente fácil, Ele é Deus. Nós queremos a bênção dEle, nós queremos a paz com Ele, mas viver bem com os irmãos, em comunhão, em alegria de Deus e alegria do Espírito Santo, é realmente um desafio muito grande. Então, fechando aí o ano de 2014, o pessoal diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Eu gostaria muito que ninguém passasse do 2014 para o 2015 com pendências relacionais. Irmãos que não se cumprimentam, irmãos que não podem olhar na cara um do outro. Onde é que já se viu um negócio desse, irmãos, na vida cristã? Como é que vai ser lá no céu? Né? Como é que vai ser? Ou vai levar esse sentimento para lá? Não tem como. E o céu não é só lá, o céu começa aqui. Nessa nova vida com Deus, nesse novo relacionamento com Deus. Então, reflita sobre isso. Reflita sobre os seus relacionamentos. Como é que você tem, como é que nós temos tratado as pessoas que nos cercam? Fraturando, quebrando, machucando. Isso acontece em todo ajuntamento humano. Infelizmente, dentro da igreja também acontece. Eu tenho aprendido que o nosso coração, ele é o lugar do Espírito Santo de Deus. Nosso coração é para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não é para ser cheio de mágoa,
ele não é para ser cheio de rancor, ele não é para ser cheio de frustração, de ofensa, não é. Nosso coração é para ser limpo pelo Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então, vencendo essas dificuldades relacionais, de discordância, às vezes é preciso pedir ajuda. Paulo está dizendo, fiel companheiro, auxilia as duas aí, dá uma força para elas. Elas não estão conseguindo vencer essa dificuldade. Então, ajuda, dá uma força. Às vezes é preciso, sim, pedir ajuda para alguém. Né? Fala, sei o que foi, o fulano está lá travado comigo, né? Está mal, está ruim, eu preciso resolver essa situação. Né? Irmão, irmã, pastor, me ajuda aí, vamos resolver isso. E para a glória de Deus, a gente vai resolver. Amém? Glória a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Segundo alguns comentaristas que eu li, Paulo escreve essa carta da prisão. Ele está preso, injustamente, escrevendo para os irmãos, olha, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que é possível desfrutar de uma alegria que está acima das circunstâncias. Compreende isso? Nas ciências humanas, isso não cheira bem. Eles chamam isso de alienação. Eles criticam uma postura dessa porque é como se você estivesse negando a realidade. Nas ciências humanas, né, então, nessa perspectiva humanista, você enxerga a realidade, ela está te machucando, e você tem que lutar para arrebentar com aquela realidade e transformá-la. Transformar a realidade. E qualquer outra coisa fora disso é alienação. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que, às vezes, você não vai conseguir transformar aquela realidade, você não vai conseguir transformar aquela circunstância, mas você pode conseguir transformar o seu coração, você pode conseguir transformar a sua mente. Os irmãos entendem? Paulo está diante de uma potestade. Ele está diante de um poder que o prende, que o aprisiona. São cadeias, é uma masmorra. Ele está preso por causa de um poder imperial mais forte do que ele, por causa de uma força que está acima das forças dele. Mas aquela potestade, aquela realidade presente, não consegue roubar-lhe a alegria do coração, porque ele tem uma alegria celestial dentro do coração. É um milagre, é sobrenatural, é celestial, não é terreno, não é humano, não é humanista. E é alguém que sabe fazer uma leitura perfeita da realidade. Ele não é um doido varrido, não é um alienado que está projetando coisas do outro mundo. Ele sabe ler perfeitamente a sua realidade, mas apesar da realidade, ele é capaz de desfrutar de uma alegria que é uma alegria celestial. A nossa alegria, escute bem, aí é que está a loucura, ela independe das circunstâncias. O dia que eu descobri esse versículo aqui na Bíblia, aí que eu fiquei doido mesmo com esse negócio, né? Abra sua Bíblia lá no Salmo 4, versículo 7. Salmo 4, versículo 7.
Eu gostaria muito que vocês decorassem esse versículo. Eu decorei. E que esse versículo virasse a sua divisa do ano de 2015. Amém? O que está escrito aí na sua Bíblia? Amém? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e vinho. Então vamos lá. Mais alegria me puseste no coração quando lhes há. Quem foi que pôs alegria dentro do coração? Deus. Essa alegria que Deus põe dentro do coração depende da fartura de cereal e de vinho? Que alegria é essa? Oi? É uma alegria sobrenatural. É um milagre. Vem lá do trono de Deus. É celestial. É sobrenatural. Por que que nós nos entristecemos? Por que que nós não conseguimos desfrutar dessa alegria? Porque nós queremos uma alegria terrena, nós queremos uma alegria circunstancial, queremos uma paz circunstancial, queremos uma paz da circunstância, uma paz, uma alegria de quando tudo está correndo do jeito que nós imaginamos e do jeito que nós gostaríamos. Então é da terra, é terrena. A de Deus não, a de Deus é sobrenatural, ela é celestial, ela é miraculosa, ela vem do trono de Deus, independe das circunstâncias. Olha, meu irmão, minha irmã, se você não desfrutou dessa alegria ou não desfruta dela, você precisa desfrutar. Precisa chegar para Deus e dizer: Deus, põe dessa alegria do Senhor dentro do meu coração. Inunda o meu coração com essa alegria celestial, sobrenatural. Né? Eu me permito dizer isso, irmãos, eu não sou uma pessoa, meu temperamento é melancólico. Se eu me entregasse aos meus sentimentos, e eu começasse a me alimentar deles, dos meus sentimentos naturais, da minha própria natureza, eu estava lá no fundo do abismo. Eu não sou daqueles sujeitos que brigam com a vida, eu não sou daqueles sujeitos impetuosos, e eu admiro, eu gostaria muito de ser daqueles, né, que tem, como diz, tutano, né, que tem força. Não, eu não sou. Mas a tristeza, o abatimento, o pessimismo, quando vem montar no meu cangote e me jogar para baixo, aí eu me lembro desse versículo. Aí eu dobro o joelho no chão e falo: mais alegria o Senhor põe dentro do meu coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de vinho e de cereais. Amém? A Bíblia fala que o vinho alegra, né? Está lá em Provérbios, muita gente bebe o vinho para ficar alegre. Aqui no Salmo está dizendo: olha, a alegria que o vinho dá nem se compara com a alegria da presença de Deus dentro do nosso coração. Gente, ter as tulhas cheias, a despensa farta, derramando, poder ir no mercado, comprar o que você quiser, jogar dentro do carrinho que você quiser, maravilha. Mas não é assim a vida, não é? A alegria que Deus põe dentro do nosso coração é maior do que a alegria de ter muitas coisas. É celestial, é sobrenatural. Por isso que ele pode estar feliz mesmo estando preso.
Por isso que mesmo esmagado pelo império, pela potestade, né, imperial de Roma, ele está alegre. Ele é um doido varrido que está sublimando a dor, que está passando por cima da dor. Não, ele está sentindo a dor, ele está sentindo a tristeza da limitação da cadeia, ele está sentindo o fedor da cadeia fétida, mas a circunstância não rouba a alegria do coração dele. Ele não muda a circunstância, mas ele muda o coração. Aí o mundo chega para você e diz que você só pode ser feliz de acordo com as circunstâncias. E tem um evangelho por aí que é um evangelho da circunstância, um evangelho terreno, da alegria terrena, mas o verdadeiro evangelho é o evangelho da alegria celestial, da alegria que vem para dentro do coração, do trono de Deus, da parte de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Essa é a verdadeira alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Amém? A alegria do Senhor é sobrenatural. Se você não entender isso, você vai apanhar muito da vida e das circunstâncias. Você não vai ser incólume, não vai viver uma vida espiritual vitoriosa, porque as circunstâncias nem sempre saem do jeito que nós planejamos ou da forma como nós gostaríamos que fosse. Por isso que é possível, sim, viver em alegria, mas a alegria do Senhor. Na sequência, né, no mesmo raciocínio, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu fico pensando, será que isso aqui vale para esse tempo? Um tempo de tanta ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno não sei mais o quê. É ansiedade para tudo quanto é lado que o mundo provoca hoje, né? Quem aqui é ansioso? Pelo menos mentirosos vocês não são, viu, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, é raro uma pessoa não ser ansiosa hoje, né? Eu, pouco a pouco, fui descobrindo que eu era extremamente ansioso. Nós somos ansiosos. E a circunstância nos faz ansiosos. E a ansiedade, no fundo, a ansiedade é o desejo de ter o controle. A contrapartida da ansiedade é o controle. Quando nós não temos o controle, ou só de pensarmos que vamos perder o controle, nós já ficamos ansiosos, né? Nós, por natureza, somos ansiosos, porque queremos ter o controle. Nós queremos controlar. E isso causa ansiedade. E aí vem a palavra e diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é o remédio que Paulo dá aqui para a ansiedade? Oração. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O lenitivo, o remédio para a ansiedade é colocar aquilo que te causa anseios, temor, insegurança diante de Deus em petição e súplicas. O que está te causando ansiedade? Conta para Deus. Compartilha com Deus.
reparte com Deus. E você vai ver o quanto o coração fica aliviado. Aquele cântico, né? O Donias gosta muito dele. Ó que paz perdemos sempre, né? Quando não levamos tudo a Deus em oração. Existe uma paz e uma segurança de compartilhar as coisas com Deus, de fazer Deus participante da nossa vida. Então isso acalma o coração e livra-nos da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é o desejo de ter o controle. E quem pode ter o controle de todas as coisas é só Deus, é só o Senhor. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, o nosso coração se acalma. Os comentaristas também, os historiadores, dizem que Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago, dizem que ele era chamado também de Tiago, joelhos de camelo. Porque de tanto orar, ajoelhado, os joelhos se deformaram. Irmãos, se nós buscássemos a Deus, se nós orássemos como a Bíblia ensina, se nós tivéssemos uma vida de oração e de dependência de Deus, ficaríamos livres dos sobressaltos. Não viveríamos sobressaltados. Não viveríamos ansiosos e angustiados. Na sequência, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente lê esse versículo aqui como se Jesus fosse uma energia super poderosa que lhe permite fazer tudo o que ele quer. Vai, tudo posso, então eu quero tudo, né? Se tudo posso, eu quero tudo que o meu coração desejar. Mas olha só o que o versículo está dizendo. Tudo posso porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, ser honrado é muito bom, não é? Não precisa aprender muito, né? É fácil. Todos nós gostamos de ser honrados. Agora, ser humilhado é difícil. E Paulo está dizendo, olha, eu tudo posso no Senhor que me fortalece, porque nele, por ele, pela graça dele, eu posso até ser humilhado. Paulo está dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos lá. Primeiro, relacionamentos, cuidando dos nossos relacionamentos. Relacionamento quebrado, relacionamento fraturado, tira a paz do coração. Inúmeras vezes, já falamos isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus está repleta disso. Deus tinha um grande plano na vida do Jacó, não é verdade? A bênção de Abraão era para Jacó. Mas a grande bênção de Deus na vida de Jacó precisava também de um coração transformado, precisava de um coração adequado ao caráter de Deus, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus.
Jacó passou a perna aqui no irmão, no Esaú, ajuntou com a mãe, traiu o pai, passou a perna em todo mundo, juntou as coisinhas e foi embora, fugiu. 20 anos depois, depois de muita peia, né? Depois de apanhar bastante, ficar bem quebrantado, Deus falou para ele: Jacó, agora é a hora de você voltar. Vai lá encarar o seu irmão Esaú. E situação difícil. Encarar o Esaú. Primeiro eu passei a perna nele. Segundo, o homem é bravo e violento e jurou que ia me matar. Como é que eu vou encarar um sujeito desse? Para a bênção de Deus ser plena na sua vida, você tem que consertar a esparrela que você fez. Ninguém desfruta plenamente da bênção de Deus em cima da desgraça alheia. Ninguém desfruta plenamente da bênção de Deus se ele passou a perna no outro, se ele deu prejuízo para o outro. A fatura está lá, a pendência está lá, a bênção de Deus não chega plenamente na vida dele. O outro está clamando diante de Deus, o outro está reclamando diante de Deus. Tem uma pendência. Então, essa questão de relacionamento é muito importante, é fundamental. Volta lá e conserta. Como é que eu vou pagar uma traição cometida? Como é que eu vou pagar uma bênção roubada? Vai lá e encara ele. Deus vai criar a situação. E os irmãos conhecem a história. Teve que encarar o Esaú, teve que fechar os olhos do pai, teve que fazer o caminho de volta. Porque essa questão dos relacionamentos, né, ela é muito importante para a nossa vida espiritual vitoriosa. A outra coisa, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é o que nos fortalece. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias. Mais alegria puseste dentro do meu coração do que a alegria deles. Eles se alegram circunstancialmente, pela quantidade de vinho que tem e bebe, e pela quantidade de coisas que possui. A minha alegria não. A minha alegria depende daquilo que Deus coloca dentro do meu coração. A minha alegria é celestial, a minha alegria é sobrenatural. E a outra coisa, irmãos, ninguém vai viver plenamente feliz se ele não aprender o contentamento. O contentamento é um grande desafio para nós. No mundo consumista, no mundo materialista, no mundo individualista, o contentamento é um grande desafio. Mas Paulo está dizendo: aprendi o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Isso aí não caiu do céu em cima da cabeça dele. Foi um aprendizado. Como é que nós aprendemos o contentamento? Se o contentamento é um aprendizado, como é que nós aprendemos? Oi? Quando passamos por situações difíceis e adversas. É um aprendizado. E o contentamento nós aprendemos no sofrimento. O contentamento nós aprendemos na adversidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É passando pelas situações, vencendo-as,
é confiando na soberania de Deus de todo o coração. Deus está no controle. Algumas coisas são muito boas da gente aprender o quanto antes, porque com o passar do tempo vai ficando mais difícil. Velhos hábitos tendem a se enraizar, né? A se encastelar, a endurecer. Então, quanto antes a gente se livrar de algumas coisas, melhor. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi um aprendizado. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Eu tenho experiência de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Hebreus capítulo 13, vamos lá? Versículo 5. Hebreus 13, 5. Acharam? Seja a vossa vida sem avareza. Que mais? Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque o Senhor mesmo tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Queridos irmãos e irmãs, no contentamento, a minha medida é Deus, não é o outro. A minha medida não é a vida do outro. Minha medida é a minha vida com Deus. A minha medida é o que o Senhor tem me dado, é o que o Senhor tem feito na minha vida. Né? Infelizmente, muitos se perdem aqui porque começam a olhar para a vida do outro. Comparar, fazer comparações. Né? Ah, mas o outro comprou um carro novo. Ah, não, senhor, eu também quero. Ah, o outro comprou uma casa X. Ah, eu também quero. Né? O outro comprou a casa Y. Ah, senhor, eu estou ficando para trás. Né? Aí começa o descontentamento, a infelicidade vai bater na porta. Porque a medida deixou de ser o Senhor, a bondade do Senhor, a benevolência do Senhor, e passou a ser o outro. Aí eu quero lembrar aqui mais uma vez do pastor Elias Dantas, essa medida do contentamento. Né? Quando ele recebeu na igreja dele o pastor Antônio Elias, ambos da igreja presbiteriana. E ao final da preleção, o pastor Antônio Elias, aqui é pastor já velho, experiente, convivendo ali com o pastor Elias Dantas, a conferência, as pregações, uma bênção. Quando terminou tudo, que ele foi embora, que ele chamou o pastor Antônio Elias, chamou o pastor Elias Dantas. O pastor Elias Dantas falou isso aqui na igreja. Chamou e lhe disse: Elias, eu queria te dizer algumas coisas. Pois não, pastor, pode dizer. Eu queria te dizer que a sua casa é a melhor casa do mundo, porque foi essa que Deus te deu. O seu carro é o melhor carro do mundo, porque foi esse que Deus te deu. A sua esposa é a melhor esposa do mundo,
porque foi essa que Deus te deu. Os seus filhos são os melhores filhos do mundo, porque são esses os filhos que Deus te deu. Amém? Contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja ser honrado, seja ser humilhado, fome, abundância, escassez, isso já não mexe mais com o meu coração. É o que o Paulo está dizendo. Que Deus nos dê a graça de caminhar nessa direção, porque nós ainda somos muito mexidos, não é? Pelas circunstâncias. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde, nos conduza em crescimento e em vitória espiritual, consertando os nossos relacionamentos, vivendo na alegria do Senhor e aprendendo o contentamento. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?